Boa noite a todo mundo, boa noite a todo mundo. O meu nome é Lindbergh Campos e nós estamos hoje no quarto encontro desse curso, Passagens da Cultura Política Brasileira. No primeiro encontro, nós discutimos o autor como produtor do Walter Benjamin, e no segundo, nós demos continuidade a essa discussão e começamos a discussão sobre o agitprop, principalmente na modalidade russa dele. No terceiro encontro, na semana passada, nós dedicamos todo aquele encontro à discussão do agitprop e concluímos, né, digamos assim, nada aqui está sendo discutido na sua exaustão, e eu acho que isso daí é um dos aspectos importantes desse curso, é de mostrar, quando as pessoas elas saem falando as coisas, que a gente sempre tem que ficar ressabiado, porque nós estamos perdendo sempre muitas coisas, né? A capacidade de simplificação é importante, de redução dos assuntos, por uma questão de difusão pedagógicas, didáticas, etc., mas somente se você sempre deixar para as pessoas a dimensão da complexidade dos assuntos, né? Então, nós concluímos a agitprop na semana passada e hoje a nossa aula será dedicada à ópera Café, do Oswald de Andrade. Oswald, não, o Mário. Bom, o meu celular, eu não sei onde ele está, porque como eu disse para vocês, eu me mudei faz algum tempo, e eu deixei ele em algum lugar e ele vai ficar fazendo esse barulho, eu acho, em algum momento. Então, eu vou ficar de olho para ver se eu achar ele, eu consigo colocar ele no silencioso. Mas eu acho que não vai ser de grande problema. Bom, sem mais delongas, hoje eu gostaria de começar de uma maneira um pouco diferente, tentando escutar um pouco de vocês, se vocês já ouviram falar do Mário de Andrade, o quanto que vocês conhecem ele, se vocês leram alguma coisa dele, se vocês conhecem essa ópera, Café, se já ouviram falar, se já leram, se já assistiram alguma montagem. Aí podem ficar à vontade para a gente partir de alguma coisa que vocês tenham. Muita gente leu, imagina, alguma coisa do Mário de Andrade na escola, geralmente é leitura obrigatória na escola. Oi, Berg. É, só aceitar uma pessoa aqui, admitir. Eu acho que, sim, eu já li, né, desde a época da escola, mas o que me chamou a atenção foi quando você falou dessa ópera, né? Eu lembro que a gente conversou há um tempo atrás, foi até um dos motes do curso, né? A gente estava conversando sobre a ópera e você contou sobre ela, e a gente estava numa discussão sobre o papel do Mário de Andrade, né? E eu desconhecia a obra, não sabia dela. É interessante, né? Essas obras elas são esquecidas, né? Elas são praticamente como se não existisse. Se fala geralmente de outras obras dele. E me chamou muito a atenção por essa questão num viés, uh, uma questão política sendo colocada claramente ali, né? Uma questão de uma reivindicação e dentro de uma obra dentro dos anos 40, né? Que eu acho que era uma época bem problemática, vamos colocar assim, dentro do cenário mundial, e gostei, assim, acho muito importante conhecer essa obra dele. Até fui atrás de vídeos, eu vi não cheguei a assistir a encenação, né, que teve agora no início desse ano no Teatro Municipal, mas eu vi os comentários e tem vídeos no YouTube, né, comentando também. Não sei se você chegou a assistir a peça. Seria interessante, talvez, contar para a gente como é que foi a encenação dela, assim, até para tentar entender como é que foi esse transplante de uma época, de um retrato de uma época para agora, se teve alguma modificação, se teve algum acomodamento da crítica que existe ali, né, a obra dele. Eu fico curioso, até porque a equipe que trabalha com isso, né, o grupo de teatro, uma parte, é o pessoal do Latão, né, se eu não me engano, do Teatro do Latão, que é bem conhecido
por esse olhar mais brechtiano, assim, nos seus trabalhos, né? Eu já fiz alguns cursos ali, conheço a obra deles, mas fiquei curioso para saber como é que foi a própria encenação também. Acho que isso é legal de fazer, né? Talvez ver o Mário de Andrade antes e enxergá-lo agora, em cena e cenado. Perfeito. Bacana. De fato, as duas encenações únicas, duas encenações dessa ópera, que é uma ópera, que eu tenho conhecimento, foram duas, né? Duas montagens, uma nos anos 90, se eu não me engano, começo dos anos 2000, alguma coisa aqui, assim, foi no foi encomendada pela prefeitura de Santos, uma coisa assim, e foi no Teatro Guarani, um teatro antigo, histórico, né, na cidade, ali para quem conhece, na praça ali tem na rodoviária, Praça dos Andrades, se eu não me engano, o nome daquela praça. Quem ficou responsável pela música foi o Paul Reuter, né, o músico. E a peça inteira ela foi gravada, ela está no YouTube. Quem quiser ter acesso àquela montagem, ela inteira foi filmada e está no YouTube. E nesse vídeo aí dessa encenação do café, né, eu acho que foi a prefeitura, eu posso estar enganado, mas porque o início da peça é em Santos, né? Passa no Porto, né? Um porto. Ele não chega a nomear, mas é evidente que é o Porto de Santos. Então, eu acho que é uma das razões para explicar o porquê da prefeitura ter sido ensinado em Santos. E é a segunda vez que eu tenho notícia, às vezes ela já foi ensinada alguma outra vez e nós não sabemos, foi no Teatro Municipal esse ano, né, em comemoração ao centenário da semana de 22, e aí eles colocaram dentro da temporada lírica, não sei se vocês sabem, para quem acompanha, para quem não acompanha, o Teatro Municipal ele tem as suas temporadas líricas, né? Óperas. Temporadas líricas seria mais ou menos a mesma coisa que temporadas de óperas, né? Vem as óperas, normalmente produções estrangeiras, e são encenadas lá e tal, com atores daqui, aí tem todo uma confecção, né, dessa superprodução, porque toda ópera é uma superprodução, né? Começando pelo nível técnico dos solistas, dos cantores, né? É uma produção sempre muito cara, né, as óperas, por conta de uma série de fatores, né? A quantidade de atores, o fato dos cantores líricos. Para você formar um bom cantor lírico, leva muito tempo e demanda muita técnica. Então, há uma série de questões envolvidas aí e que são de fundamental importância para o café, para a ópera do Mário de Andrade. Bom, e é engraçado que eu citei agora a questão da temporada lírica. Para quem não conhece muito o Mário de Andrade, ele foi além de muitas outras coisas, ele foi quase um polímata. Ele foi crítico de música em vários jornais e tal, tem coletâneas e coletâneas das críticas, tem teses de doutorado, livros sobre a produção crítica do Mário de Andrade. Escreveu sobre folclore, cultura popular, música erudita, foi ele mesmo um músico, poeta, romancista, e dentro dessa produção de crítica musical, ele era um daqueles, ele usava aquilo como uma tribuna para denunciar a futilidade, a frivolidade, o gênero operístico como um gênero regressivo, um gênero ligado ao saudosismo da burguesia, de tempos mágicos, de uma maneira de procurar um consolo e um conforto, né, a partir de uma pseudo-sofisticação. E é engraçado que é uma das hipóteses, né, dos vários estudiosos que se debruçaram sobre essa ópera, é que ela é fruto, e o próprio Mário de Andrade ele deixou uma introdução bastante minuciosa falando sobre a gênese, a origem dessa ópera. E é muito curioso o fato de que a gênese, a inspiração dessa ópera, segundo ele próprio,
é uma espécie de reconciliação dele com o gênero operístico. Ele, durante anos a fio, ficou lá denunciando o gasto de energia, de recursos públicos com as temporadas líricas, e aí ele mesmo deu um adeus às armas e embarcou ele mesmo na composição de uma ópera. Uma ópera, e isso é muito importante por uma série de razões. Tanto para a desigualdade, digamos assim, não é desigualdade, mas o número de problemas, de contradições que essa obra enseja, que são do maior interesse, mesmo erros, falhas, confusões, são muito importantes, como também para a gente pensar o problema que estava em jogo. E aí eu vou começar com isso para que a gente possa fazer uma leitura de uma parte aqui do texto, que eu acho que é fundamental. Mas antes disso, eu acho que seria importante pensar uma coisa. Para que nós tenhamos um terreno comum aqui. Quando nós nos relacionamos com as coisas, com a linguagem, com o mundo de maneira geral, nós temos a impressão de que nós vemos, escutamos, fruímos, nos relacionamos com as coisas, com o mundo, com as outras pessoas, de maneira imediata. Imediata. Como se não houvesse mediações. Como se nós nos relacionássemos com os conteúdos, com o que as coisas são, a substância das coisas, digamos assim, para falar um palavrão, hoje em dia, né? Já que muitos filósofos dedicam a vida para explicar que isso não é um copo d'água, certo? Então, nós nos relacionamos com as coisas de maneira mediada. A própria linguagem, você pode falar uma mesma coisa de diversas maneiras. Então, na verdade, quando nós nos relacionamos com as coisas, nós estamos relacionando com a forma como elas se dão para nós. Por quê? Porque nós temos uma... E essa forma, ela é uma forma necessariamente social. Por quê? Porque ela precisa ser uma convenção que vai ser compreendida por todos nós. Então, voltando, nós pensamos que nós nos relacionamos com o mundo, com as coisas, com as obras de arte, com a linguagem, de maneira imediata, como se não tivessem formas de como a gente faz esse tipo de coisa, que se você está num bar é de uma determinada maneira, se você está numa sala de aula é de um outro jeito, se você está numa entrevista de emprego é de uma outra forma, e isso fica ainda mais explícito nas obras de arte. Por quê? Porque o que é uma obra? O que é uma música? O que é um romance, um poema, uma escultura? É você dar forma a algo que você está, na sua individualidade, sentindo. Ou seja, a sua subjetividade, ela ganha uma inteligibilidade, uma possibilidade de compreensão dos outros através do processo de formalização, através de uma forma que é compartilhada. Se ela não for compartilhada, ninguém entende nada. Então, ela não se dá. Bom, não sei se isso daqui ficou muito bem claro, mas avançando. No momento em que essas convenções, elas apresentam falhas, elas apresentam estranhamentos, elas apresentam rupturas, fissuras, eu acho que fissura é uma palavra boa, significa que há problemas
nas próprias relações sociais que dão chão, que estruturam essas convenções. Um gênero, ela é uma convenção. É uma convenção. Ele começa a falhar quando as pessoas, vamos supor, uma convenção, ela começa a sofrer problemas, ela começa a sofrer modificações, transformações que fazem com que as pessoas tenham um certo estranhamento, elas estão habituadas com a convenção de uma determinada maneira. E aí você vê que essa convenção ela está sendo tensionada e que as pessoas elas têm dificuldade de entender e sentem certo estranhamento. Quando esse tipo de coisa acontece, é porque há algo nas relações sociais que dão base a essas convenções que não está dando muito certo. Não está dando muito certo. Vou dar um exemplo. Uma ópera, ela é caracterizada como, de uma maneira muito simples, um teatro cantado. Há inúmeras variações. O próprio Wagner, o Richard Wagner, ele tem um texto chamado Ópera e Drama, que ele propõe uma diferenciação e tal. Então tem uma longa discussão sobre essas coisas, mas eu vou aqui simplificar para que fique instrumental para nós. A definição mais genérica de uma ópera é que é um teatro, um drama musical. As pessoas cantam, em vez de... elas cantam e não é nem declamar, porque uma coisa é declamar, outra coisa é cantar. Elas cantam e tem a música e tudo isso. Então, e mais do que isso, a ópera ela é um gênero lírico. Importa. O que isso significa ser um gênero lírico? Importa menos a comunicabilidade, uma comunicação, a contação de uma história, uma narrativa, que seria do gênero épico. Épico é o mesmo, grosso modo, a mesma coisa que narrativa. O lírico é um gênero que se importa menos com a comunicabilidade do que com a expressividade, com a expressão de um momento singular, de emoção, sentimental. Daí, o veículo mais utilizado para o lírico ser o poema, mas não necessariamente o gênero lírico, ele só se expressa, só se manifesta através do poema. É que o poema, devido à sua natureza sintética, em poucas palavras, faz com que você consiga fazer com que a expressividade ela seja limitada ao essencial. Já você fazer um romance ou uma narrativa, um conto lírico, já requer muito mais trabalho. Por quê? Porque esses gêneros eles já estão mais próximos, esses veículos, essas formas já estão mais próximas do épico, narrativo. Então, uma ópera, aí isso daí eu acho que vai ajudar ainda mais vocês. Quando vocês pensam numa área, que é uma espécie de solo, em que vem um cantor e canta. Será que eu mostro um exemplo? Tem um que eu gosto tanto. Acho que eu vou mostrar, sim. Mas vamos só terminar aqui, que aí eu dou um exemplo para vocês. Quando o cantor de ópera ele canta e a voz, eu sei quase nada de música, gente, eu não sei, quer dizer, menos que nada. Aqui eu estou aqui instrumentalizando uma discussão para que a gente chegue onde eu quero chegar. Quando ele canta, o mais importante, quando ele ou ela cantam, o mais importante não é a mensagem, não é o que está sendo dito, mas é a emoção que o ritmo, que o tom, a produção vocálica está gerando na pessoa. Isso é o mais importante do que ela está efetivamente dizendo, o que é muito diferente do drama, do teatro convencional, que o diálogo interindividual entre as personagens é o crucial.
Na ópera, o que mais importa é a emoção gerada pela imediatez da música e do cantar lírico, certo? Então, isso é uma convenção do gênero operístico. O Mário de Andrade, ele faz a ópera dele, Café, que, na verdade, ele chama de tragédia coral. Por quê? Ele faz uma ópera coral. Em vez de solos dominando as personagens individualizadas cantando, o que ele faz? Ele pega essa convenção e ele quer contar uma história que é narrativa, que é um assunto que requer uma narração, que é a história de uma revolução, e para isso ele tem que pegar a convenção e transformá-la em outra coisa. Por quê? Porque aquela convenção ela não comporta o assunto que ele quer tratar. Não dá para você contar a história de uma revolução simplesmente fazendo... sabe? Essas coisas. Não tem como. Não que as óperas também sejam só isso, óbvio, é um momento, mas geralmente é muita energia e tempo das óperas dedicados a isso. Então, o que ele faz? Ele transforma a ópera dele em uma ópera em que você quase não vai ter solos, se eu não me engano, há 3 no máximo, e quase toda a ópera ela é feita em coral, ou seja, várias pessoas cantando, são corais. Tem o coral dos estivadores, o coral dos colonos, que na verdade são os italianos que vieram trabalhar no café, tem o coral dos proprietários, tem o coral dos deputados, eu não sei se chega a ter isso. Bom, o coral dos velhos, coral das famintas, então são corais. E eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem que é exatamente isso que acontece. Existe uma crise social desencadeada pela crise de 29, e o Brasil foi um dos países mais atingidos pela crise por causa da sua dependência com a Inglaterra e os Estados Unidos. Desencadeada pela crise de 29, ele começa a escrever o Café em 33. E a última versão é de 42. O Décio de Almeida Prada ele usa o termo ruminou. O Mário de Andrade ruminou essa ópera durante, sei lá, quase 10 anos. Bom, então, toda essa crise social faz com que uma convenção ela sofra um abalo. É como se fosse um terremoto social, sociopolítico, que cria uma fissura nas convenções. Para usar os termos mais ortodoxos, é como se houvesse um abalo na estrutura econômica que foi sentida na superestrutura. Ok? Por quê? Não por quê, mas o que acontece? Ele queria retratar uma revolução de trabalhadores, imaginária, óbvio, ela não aconteceu, imaginária, 100%, quer dizer, 150% imaginária. Porém, para ele fazer isso, porque queria fazer uma ópera, ele teve que pegar a convenção herdada e, de alguma maneira, danificá-la, modificá-la para entrar a matéria pública. Numa concepção privatista, numa forma subjetiva, num gênero que é mais privatista, porque normalmente uma ópera ela trata de assuntos ou domésticos, ou do ambiente de famílias, ou ela vai para o mitológico, para o lendário, para o mitológico. Aí também ele pegou essa forma, que geralmente é um escape, geralmente, porque há suas exceções também. Geralmente é um escape, pega ela e a manipula de tal forma que ela comece a comportar o que ele quer fazer. Primeiro, colocar grandes multidões no palco. E a forma coral, ela permite isso também. E outra coisa, uma revolução não é feita através do diálogo apenas, o diálogo interindividual eloquente numa sala de estar. Ou apenas
num jogo de artimanha política. Ela necessita grandes multidões para ser representada. A representabilidade da revolução num palco, ela demanda outras coisas que o drama convencional, o drama que é mais, digamos assim, que eu não quero usar os termos técnicos, porque senão fica tudo muito jogado. Mas, digamos assim, a forma dominante das nossas artes cênicas é o drama burguês, baseado no diálogo interindividual de pessoas. Só vocês pensarem, o monólogo da vagina. Não, aí eu fui muito. Aí eu desci muito nível, né? Mas, enfim, só vocês pensaram qual é a nossa ideia do que é uma peça de teatro. Eu conto essa história, mas eu tinha um amigo meu que veio da França, e aí ele virou e falou assim, nossa, a gente foi ver umas peças, né? Muito tempo atrás isso. E ele falou, nossa, mas não tem teatro aqui? Porque tudo terminava em música, né? Não tem a quarta parede, não tem palco italiano, não tem nada. E aí ele ficou meio assustado, né? Falou, como assim, né? Não tem teatro aqui, né? Porque a nossa ideia de teatro é uma coisa, que é uma convenção. Que é uma convenção, que é o drama burguês, que é baseado no diálogo interindividual. Então, quando você vê fissuras nisso, e eu também estou falando isso porque vai ajudar para o CPC. Então, é isso que ocorre. Ele pega a forma da ópera e coloca os corais. Então, tira os solos, tira o soprano, tira todo mundo. Só que o problema do Mário, e aí eu já estou adiantando algumas coisas, é que ficou muito... Quer dizer, nem é que ficou muito na produção individual dele. Ele nem chegou a publicar. O Café foi publicado cerca de 10 anos depois da morte dele, então uma obra póstuma, é uma obra de 1955, a primeira publicação, e é inacabada. Por quê? Porque ele ficou procurando pessoas para fazer a música, a partitura dessa ópera, e acabou não encontrando. Ele achava que tinha encontrado, mas aí era um projeto que ele sempre jogava para frente, né? Então nunca se consolidou, né? E além de tudo isso, é um projeto muito da cabeça dele, né? Não é um projeto que, se você for parar para pensar em um equivalente, que tem muita semelhança, alguém poderia um dia fazer um estudo, talvez eu mesmo, mas eu não sei se é alguma coisa que me interessa a esse ponto, mas de comparar essa ópera Café com A Mãe, do Brecht, que também é da década de 30 e há muitos pontos em comum entre A Mãe, que é uma ópera, é uma peça do Brecht, é um musical do Brecht, a música é do Hans Eisler, lá da turma do Schoenberg, mas cara comunista e tal, do Partido Comunista, o Hans Eisler. E ela estreou, se não me engano, nos Estados Unidos, porque já estava nazi total, a Alemanha, e é baseado, é a história da Revolução Russa, é a história da Revolução Russa, 17, e é baseada no romance do Gorky. E no Café também tem uma mãe que é decisiva para o processo revolucionário. Né? É essencial. Bom, então, no caso do Brecht, você tinha um movimento operário organizado, fazendo resistência, etc, tudo isso e tal. Então, você já tinha uma cena teatral propícia para isso. O que o Mário fez é uma coisa meio solitária, junto com o Oswald. O Oswald também ele fez muitas peças e tal, políticas, bem como é o nome? Eu sempre esqueço, é o do Abelardo, 1 e 2, o Rei da Vela, o Cavalo, né, a Mulher e o Cavalo, eu sempre esqueço o nome das peças dele, mas também todas, né, envolvendo propaganda anticapitalista, todas essas coisas, mas ainda assim era uma coisa muito precário, no sentido de uma cultura política sem um chão muito bem determinado. Então, isso também dá muitos limites ao próprio fazer
do Mário de Andrade. Muitos limites. Alguns desses limites serão quebrados pela experiência do CPC nos anos 90. Nos anos 60. Entre outras razões, por quê? Porque não apenas as questões internas da obra são repensadas, mas também todo o processo de produção da obra, né? Todo o processo de produção. Agora, eu gostaria de 4 voluntárias, para efetuar a leitura de um trecho da ópera Café. São 4 voluntárias. Deixa eu só achar aqui para eu compartilhar com vocês. Bom, eu espero que vocês estejam vendo que eu não estou vendo nada. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o que eu estou compartilhando. Eu não estou vendo nada, mas eu acho que eu estou compartilhando alguma coisa. Berg, se puder aumentar o tamanho embaixo, tá vendo ali onde tem para aumentar o percentual ali embaixo? Embaixo não, gente. No rodapé da sua. É melhor selecionar o design web, fica melhor. É, porque a gente não está enxergando muito bem. Vocês estão falando em outra língua para mim. Não, acho que pode aumentar. Tá vendo embaixo do seu Word? Embaixo, do lado direito, teu? Tem um risquinho do lado, ali embaixo, na barra embaixo. A minha barra, ela tem barra horizontal. Embaixo. É onde está escrito ativar mudo, interromper vídeo, segurança? Não, onde está aumentar a tela. Tem um sinal de menos, um sinal de mais e está escrito 130%. Ah, sei, do Word. Isso. Mas diminui, senão a gente diminui engraçado, porque antes aparecia... Agora tá bom. Tá, não, agora eu me achei aqui. É que, enfim... Bom, gente, eu preciso de 4 voluntárias para a leitura. Para eu descansar a minha voz. O Tobias, então, ele vai ser os donos, né? Quem quer ser os colonos? Vamos aí, pessoal. O Zanata. O Zanata vai ser os colonos. As colonas, quem vai querer ser? Estou acompanhando meus filhos numa consulta, que eu estou na sala de espera, então estou com uma certa dificuldade. Quem vai poder ser as colonas? A Eliana. A Eliana vai ser as colonas. A Fábia que tem a voz bonitinha. Tá, pode ser ela, é só na hora chegar e falar. E, por último, os comissários e comissários... E quem Acho que vai que o Alexandre leva jeito. Se o Alexandre está aí? Não está, o Alexandre não está. Ele está sim, ele só está sem a câmera. É só falar, gente, não precisa ligar nem a câmera. Então, vamos começar? Bom... Só um detalhe, eu fiquei na dúvida se o Zanata vai conseguir fazer a leitura. Eu acho que não. Pelo que ele então, falou. pode ser você mesmo. A Fábia já está. Vai, Eliana, é você então, tá? Pode. Tá, então, gente, primeira coisa, essa ópera, ela é composta de 3 atos. Vocês estão me vendo ou não? Só para eu... Sim, dá para ver direitinho. Essa ópera é composta de 3 atos, sendo o primeiro no Porto, né, o Porto Parado, o nome, passa no Porto de Santos, onde os estivadores, eles ficam lamentando o fato do Porto estar parado. Há uma mística, há muita mística nessa ópera, mas eu não vou falar sobre isso ainda. Eles estão falando mais sobre o problema desse grão do café, ele ter perdido seu valor, que antes ele garantia comida, agora ele garante a fome dos trabalhadores, né? Então, esse tema da fome, do desemprego, é pisado e repisado, né? Porque o Porto fica parado, né? Em 29, você tem uma crise de superprodução do capitalismo,
uma breve nota de rodapé sobre o capitalismo. O capitalismo, ele é a primeira formação social em que a reprodução do sistema e a produção, que se formam uma coisa só, ela é interrompida por questões puramente sociais. Nos outros modos de produção, a interrupção da produção e da reprodução do sistema econômico, do sistema de produção, ela era interrompida ou por uma ordem política. O exemplo que a Rosa Luxemburgo dá é o faraó. Ele queria construir lá uma pirâmide para ele, então ele deslocou os trabalhadores da produção para construir as pirâmides, e aí todo mundo morreu de fome. Mas foi uma coisa que foi deliberada para ele para fazer outra coisa. Ou por questões de intempérie, de questões naturais que estão para além do controle das pessoas. No sistema capitalista, a produção e a reprodução são causadas por razões puramente sociais, no sentido de a produção ela está desvinculada do consumo. Então, a produção ela é feita para a troca. Então, é por isso que você vai ao supermercado e você tem muitos produtos cheios de substâncias para fazer eles durarem na prateleira, de várias marcas diferentes e tal, porque aquilo não tem nada a ver com o consumo real da população. É produzido, e depois descarta, não precisa tudo ser realizado, porque a perspectiva é essa. Então, a crise do capitalismo, elas são diferentes dos outros modos de produção. É uma crise de superprodução. É produzido mais do que a sociedade pode consumir. Daí a deflação dos preços. Os preços caem. Isso aconteceu com o café. Você não tinha mais para quem vender o café. Então, por isso que o porto foi parado, a produção e a reprodução foram paradas, né? Porto parado, e o que acontece é que você tem ali o produto para as pessoas consumirem, só que a produção ela foi voltada não para a produção de alimentos, mas para a produção de uma mercadoria específica para a troca. Então, você tem um momento em que você produz tanto que não tem mais para quem vender. Então, você tem essa crise de superabundância, superprodução. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso mais para frente, porque também tem uma questão a ver com a Bolsa de Nova York, né? Que você... Tá, eu vou falar já agora. O que acontece? O capitalismo, nos anos 20, nos Estados Unidos principalmente, ele tem um superávit por conta do comércio mundial que foi interrompido durante a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos têm muito dinheiro e as pessoas investem muito na Bolsa. E o que é uma bolsa? Muito grosso modo, aqui eu estou barbarizando mesmo. É a emissão de títulos de propriedade de aquisição de lucros futuros. Eu sou uma empresa. Eu emito um título de propriedade, de aquisição de lucros que eu vou produzir no futuro. Tudo bem, até aí tudo bem. Então, estou lá para financiar a minha produção. Só que se lembra que a produção tem nada a ver com consumo, há um momento que as pessoas elas vão ganhando dinheiro de uma maneira tão fácil que elas começam a criar empréstimos, contrair empréstimos nos bancos para comprar esses títulos que eu estou vendendo para lucros futuros para ganhar mais dinheiro. Chega um momento em que fica a pergunta, cadê todo esse dinheiro? Só tem papéis. Pois é, por quê? Porque os lucros são futuros. Então, os papéis começam a vencer e não tem o que dar. E outra coisa, eu como empresa, a minha taxa de lucro, ela não acompanha a emissão dos títulos que eu dei. Por quê? Porque a produção está dissociada do consumo. Então, a minha produção ela está muito mais alta e o consumo vai descendo. Então, a minha taxa de lucro ela tende a cair. Então, eu não tenho mais como honrar os credores. E aí você tem a quebra da bolsa. Eu não sei se ficou muito bem claro, porque aqui eu barbarizei umas 3.000 páginas de livros
em, sei lá, 2 minutos ou 3 minutos. Se ficou muito confuso, depois a gente volta, quem sabe não tem alguém que possa explicar até de uma maneira melhor do que eu, tá? Bom, voltando aqui. Então, o porto está parado, produção, reprodução, tudo parado. Bom, a segunda cena do primeiro ato já é no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, onde o café está sendo plantado e colhido. Não mais plantado, né? E os fazendeiros não querem mais pagar o salário das pessoas. Essa é uma das crises da supressão da produção e da reprodução. O desemprego em massa, mas fome, miséria, né? A Grande Depressão dos Estados Unidos foi uma coisa terrível, né? Houve deslocamentos internos assim absurdos. Bom, no Brasil também foi uma coisa feia. E o Mário imaginou que fosse haver um levante, fosse haver alguma coisa. No Brasil houve uma coisa também muito significativa, que foi revolução ou movimento de 30, como quiserem chamar, né? Que é uma consequência direta da desorganização do sistema capitalista e do imperialismo por conta da crise nos anos 30. Né? O Trotsky, no livro dele sobre o imperialismo e a crise econômica mundial, ele vai falar que as forças produtivas se converteram entre 29 e 41 em forças destrutivas. Né? Destrutivas não apenas no armamento, mas também no sentido de destruição dos trabalhadores, né? De morte, fome e de desemprego e por aí vai. Bom, nós podemos começar já aqui nessa segunda parte da segunda cena, Companhia Cafeeira, né? Cafeeira, falta aqui, SA. Bom, os donos, quem é que vai fazer os donos? Sou eu. Tá, os donos solenes. A ordem é de expulsar o que maltrata as árvores, inocentes. Malvado que abusou da inocência do fruto, encarcerando nos armazéns insaciáveis, o queimando nas caieiras clandestinas da madrugada. Tonto é o que fala sem saber as altas leis da história. Quem é todas? Fábio, acho que é você. Eu não abri estava falando e não tinha... Se abespinhando as várias vozes amontoadas, a história, a fraqueza do humilde, a esperteza do sábio. Não posso mais, não posso mais. Ainda o último verão não secava os caminhos e já me interrogavam as manhãs, a alarma vem chegando. Os donos, muito a gosto. Lavamos nossas mãos, eis vossos donos novos, com gesto imponente aos comissários, falai, donos finais. Como é um O homem não é propriedade do homem. Não posso mais, não posso mais. Aí tem que subir, Berg. Ah, desculpa. Falta uma parte minha, né? Não posso mais, não posso mais. Mas quem paga? Quem paga? Quem paga? Quem vai ser os comissários? Pode ser você. Os comissários, querendo acalmar num uníssono mecânico de quem já sabe de cor o que vai dizer. Ó fecundos trabalhadores rurais, vós sois a fonte de toda a grandeza de nossa querida pátria. Falar é prata, mas a paciência é ouro. Ora, sulcamos o mar e magnum, encapelado de uma crise mundial que ameaçava subverter a santa ordem das coisas. Quem paga? Quem paga? Quem paga? Não pode ser, não pode ser. Fome chegou, fome chegou. Comissários imperturbáveis. A paciência é a maior virtude do operário. Os respeitáveis pais da pátria já garantiram ufanos que nem bem finde o próximo verão. Secador dos caminhos, as câmaras alvorotadas cuidarão do enigmático problema do café. Fé.
Gente, só uma coisa para eu não esquecer e também para não fugir, só prestem atenção nas falas por exemplo, os donos, né? Eles vão à falência, então chegam os comissários que são há uma espécie de topografia. O Mário, nessa peça, ele faz uma espécie de topografia das classes sociais em disputa. Começa com os estivadores, os famintos, no primeiro ato, aqui a gente chega nos colonos, né, que já são um pouco acima, né, já não é o estivador, né, digamos assim. Então, nós chegamos nos donos, né, das plantações, os proprietários, né, e os comissários estão ainda acima, né, deles, e você vê que o linguajar dos comissários é proposital de uma maneira mais rebuscada, de uma conversa mole mesmo, de apelar à conversa, à paciência, ao latim. Falar é prata, mas paciência é ouro. Ou seja, é bom conversar, sabe? Quando vem com esse papo, ai, não, mas vocês estão sendo muito nervosos. O pessoal que é sindikalista sabe muito bem, né? Eu não preciso explicar como é nessas coisas. Mas também, só para prestar atenção, então, nessa política da desconversa mesmo, né? Café, fé, fé. Você vê também o apelo para a mistificação, né? Pode continuar. O ano que vem, O ano que vem. dia de São Nunca, Dia de não São posso Nunca. mais. Não posso mais. Quem paga? Quem paga? Quem paga? Quem paga? Quem paga? Mas, senhores fecundos, trabalhadores Rurais. Isso é conversa para boi dormir. Palavras ocas. Ouvidos moucos. Calai-vos, brutos, respeitai os chefes. Mas tendes fome. Comissários e donos, depois de leve hesitação, mas estamos profundamente tristes. Tristeza não paga dívida. Os rapazes, avançando 2 passos, feito as colunas, triste, de barriga cheia. Vou fazer um vestido com a chita tristeza. Vou dar para o meu filho só leite e tristeza. Casados e velhos, avançando também mais um passo, coléricos. Eu pago armazém com dinheiro tristeza. Donos e comissários inocentérrimos. Mas que querei vós que façamos nós? Pagar. Pagar não podemos? Pagar não podemos. Então, pessoal, aqui você tem que uma das indicações cênicas é bagunça coral dos colonos. Há várias vozes mistas sobre exclamações a escolher. Unha de fome, avarentos e avaros. Mentira, mentira, maldição, quem paga, quem paga, quem paga. Bom, aqui vocês veem que a própria indicação cena sugere um bate-boca. Você vê que não há personagens individuais. Então, várias regras digamos assim, várias convenções do gênero aqui são rompidas. Não há uma individualização das personagens, você só tem coletividades. O diálogo meio que não dá certo, né? O diálogo ele é interrompido porque você vê que o diálogo aqui ele fica girando em círculos. É a negociação. Né? É a negociação na luta de classes, né? Na questão na verdade, aqui, como a gente vai ver, não é bem uma questão de aumento de salário, é de outra coisa. E você vê que quando ele coloca bagunça coral dos colonos, você insere uma espécie de bate-boca que rompe também com a ideia do diálogo, né? Do diálogo interindividual que vai encaminhar alguma resolução para o conflito. Aqui o conflito ele não é resolvido através do diálogo. Isso fica muito claro quando tudo se desmancha numa bagunça das pessoas falando ao mesmo tempo em cena, né? Pessoas falando ao mesmo tempo em cena, na verdade cantando, né? Ao mesmo tempo, falando. Tudo isso é cantado, gente. Não fica muito bom quando a gente fala assim, mas é só para a gente ter acesso ao texto mesmo. Bom, vocês podem continuar. Comissários e donos. Paciência, pagar não podemos, se arranjem. Eu sou aquele que disse,
fico mais neste. Eu parto, eu vou-me embora. Adeus, adeus. Deixa eu só ler aqui a indicação de cena, que ela é relevante. Silêncio completo de supetão, coros e orquestra. Os colonos oscilam para frente no desejo de avançar e matar. Comissários e donos recuam meio passo, levando a mão aos revólveres. O que decidir? E súbito, numa violenta rajada da orquestra. Eu sou aquele que disse, não fico mais neste pouso maldito, eu parto, eu vou-me embora, adeus, adeus. Então, aqui é o momento... Donos e comissários aproveitam a decisão para sair, meio com excessiva pressa. 2 colonos que, durante a discussão, tinham mordido laranja sem reparar, jogam fora as frutas repugnados, enquanto ecoa, pianíssimo, na voz exausta das velhas, o provérbio: laranja no café é azeda ou tem vespeira. Bom, eu não vou comentar sobre essa alusão ao provérbio, porque ela é mais complexa. Mas aí, para concluir mesmo essa leitura, a gente pode fazer esse coral do abandono, né? É quando os trabalhadores, sem perspectiva de serem pagos, eles abandonam as fazendas, né, em direção à cidade. Aqui é importante essa indicação de cena também, o coral do abandono. A orquestra se acalmou, tristíssima, abatida. Nos colonos imóveis bate nítida a visão de partida. Estão abandonados a si mesmos, né? Quando os trabalhadores não podem mais nem ser explorados, né? Essa que é mais ou menos o que nós estamos vivendo, né? A crise do capital, ela chega a um ponto tal que ele não consegue mais nem explorar os trabalhadores. Já pelo fim do cântico, irão partindo primeiro as velhas, depois as casadas, esboçando um movimento de êxodo. E aqui ele está falando do êxodo rural, que é um movimento crescente, né, na história do Brasil ao longo do século XX, mas que se intensifica com a industrialização nos anos 30 e chega ao completa-se, né, já na segunda metade do século XX no Brasil. Outra coisa, aqui, a religiosidade popular, ela é trazida e posta lado a lado da questão social. Porque vocês devem entender também que essa ópera coral, ela a dicção dela, de acordo com o Reuter, é como se fosse um oratório. Um oratório em que o coro, ele tem essa vertente, ela tem esse acento. Né? E as palavras de origem bíblicas, as menções de origem religiosas não são por acaso também. O problema é que a meu ver, aqui um problema é que eu não tenho nada contra essa questão de trazer esses elementos. O problema é que, a meu ver, a questão econômica, ela é eclipsada. Ela é eclipsada por uma questão, tanto pela questão religiosa, quanto pela questão do apelo mais moral, da fome e do desemprego, do desalento, enquanto não tem uma preocupação, e o próprio gênero ele impede isso, o gênero operístico, ele impede uma coisa que o teatro ele já consegue fazer. É de haver algum nível, alguma camada de explicação da crise. Isso está ausente. Isso está ausente. Eu não acho que a ópera ela deva ser descartada por conta disso. Eu acho que é um dado de um momento da cultura política brasileira, porém é um dado que deve ser ressaltado, porque o nexo de identificação com os trabalhadores é de apelo sentimental. Isso daí não tem conversa. E todas as encenações dessa peça deixam isso bem claro. Bom, Tobias, você poderia então ler a parte final desse coro dos colonos, por favor? Sim. Coral, os colonos, coral a 6 vozes mistas. Mistas quer dizer que tem tanto as mulheres quanto os homens, né? Sim. Um tremor me alucina o pensamento. Nos meus pés indecisos vão rolar as estradas. A minha voz de porta em porta há de implorar o direito de vida.
A cada volta do caminho, na poeira vermelha que me embaça os olhos e apaga minha voz, me sentirei morrer nesta morte ignorada, que o sol dos verões seca logo, e a poeira cobre eternamente. E nada ficará como prova do crime insensato. Tem que passar a página. Ai, desculpa, é que eu estou acompanhando aqui no livro, porque eu estava com medo de não estar exatamente como está aqui. No túmulo das estradas estão escondidos milhares de mortos de bocas abertas. Qual a culpa que me castiga na eternidade desta boca aberta? Esta boca aberta que ninguém responde, boca aberta que o sol dos verões seca logo. Aqui a poeira apaga a voz. Tutti harmônico de caráter ínico. Continuo? Pode, por favor, Ana. Povo sem nome das terras aradas, tu vais morrer na poeira das estradas. Mas uma voz te mandará do espaço, a lei maior te fataliza o braço. Muitas vezes a gente se revolta, não que falte a paciência de lutar, muitas vezes a gente se revolta por incapaz de não se revoltar. Muito obrigado, Tobias. Então, esse daqui a gente acabou de ler a segunda cena, né, do primeiro ato. E eu gostaria só de, então, antes da gente voltar para uma análise mais estrutural da obra, dar uma olhada aqui. Há de implorar o direito de vida, né? Eu gostaria de enfatizar essa passagem, porque aqui, por mais que seja um poema, né? Um poema, nós estamos diante de um poema, então o princípio é a expressividade, são as imagens, são o sentimento e emoção que é carregada, que é disparado pela textura das palavras, pela imagética que é erigida. Então, essa parte, por exemplo, há de implorar o direito de vida. É exatamente aqui que nós vemos as consequências muito objetivas de uma crise do capital, né? Uma crise do capital em que você vê que em meio a uma grande abundância, de uma superprodução, você vê que a vida ela é colocada em xeque. As pessoas passam fome, elas precisam migrar, elas não têm nem direito ao ser explorado. E aí ele traz todas essas imagens, né, desse caminhar pela terra roxa, terra vermelha, né, para chegar até a cidade. E todas as dificuldades, né, e a morte sempre uma coisa onipresente, a morte, né, como uma possibilidade muito concreta como desfecho, né, uma tragédia, ou desfecho dessas pessoas. E, por último, só aqui, essa última estrofe, né, muitas vezes a gente se revolta, não que falte a paciência de lutar. Eu acho isso muito engraçado, muito curioso, talvez se alguém quisesse falar alguma coisa sobre, ele está contrapondo revolta a lutar. Eu achei isso daí muito, muito interessante, muito curioso. Muitas vezes a gente se revolta por incapaz de não se revoltar. Ou seja, aqui é mais ou menos quando a revolta, a revolução, ela se torna uma coisa, não é uma questão da vontade das pessoas. De novo, a gente voltou para essa questão. É uma coisa que as pessoas não têm mais saída. Essa que é a necessidade social que ela é colocada quando irrompe um processo revolucionário. Evidentemente que o processo organizativo da luta, da revolta, é fundamental, mas sem essa determinação, essa necessidade social, tudo meio que fica no voluntarismo, né? E eu achei curioso essa contraposição entre revolta e lutar. Muitas vezes a gente se revolta, não que falte a paciência de lutar, né? Talvez o lutar como uma luta mais cotidiana, uma luta mais concreta, específica, imediata, e a revolta é quando acaba mesmo os canais de diálogo. Eles ficam entupidos de tal sorte que o que fica
é a transição do lutar, que é uma palavra ainda ambígua, é uma palavra ambígua, né? Quando um pelego fala, só a luta muda a vida, né? Um bordão. Lutar pode ser qualquer coisa, né? Mas a revolta aí já envolve, já está em um campo semântico muito mais determinado, né? Talvez a minha primeira leitura seria nesse sentido. Esse processo é interrompido porque no terceiro ato, e aí eu vou parar aqui de compartilhar com vocês, no terceiro ato nós temos uma cena muito engraçada, que é a parte cômica, digamos assim, da ópera. E eu acho que isso é muito bem-vindo, essa parte que é a Câmara Balé. É uma cena, é um ato que se passa na Câmara dos Deputados. Esses trabalhadores chegam lá e é muito engraçado porque ele faz as indicações cênicas para fazer como se fosse um circo, como se fosse um balé, uma coisa assim, uma coisa quase carnavalesca mesmo. Há momentos muito interessantes e tem um deputado falando qualquer abobrinha, um discurso que não faz nenhum sentido, ele faz uma construção ali de um discurso que não faz nenhum sentido e os outros deputados e os jornalistas que eram para estar vigiando ele estão dormindo. Tem um momento que um deputado pede a palavra e ele começa a falar da ferrugem das panelas, né? E nós temos que criar uma lei para acabar com a ferrugem das panelas, nós temos que denunciar isso, não sei o quê, né? O típico discurso do político totalmente só querendo encher linguiça, né? Falar de qualquer coisa inútil, aí alguém se destaca da plateia e fala, mas como assim a gente vai falar de ferrugem da panela se não tem nem o que cozinhar? Então, a parte é a veia cômica ali, satírica do Mário, que entra ali com bastante força. E, para nós continuarmos, eu gostaria, então, de mostrar, só para vocês para que a gente tenha mais um elemento antes de nos encaminharmos para a conclusão por hoje, de um clipe, né? Um clipe que o Teatro Municipal fez da última montagem da Ópera Café. É 1 minuto, nem isso, talvez. Então, acho que vale a pena para vocês verem algumas indicações cênicas e mais ou menos como é que o Mário, ele faz. O Mário, uma das características da obra dele é de você alimentar os materiais do popular, da cultura popular brasileira, do folclore, com as técnicas do erudito. Então, é como se os materiais da cultura popular, eles são muito resistentes, né? Quando a gente fala material, a gente fala de material mesmo, entendeu? Não é essas palhaçadas, é material. E o material, quando você vai trabalhar com material, o material é resistente, ele oferece uma resistência para você. E o material é um dado social também. Quando ele pega o material da sociedade, como o folclore, o provérbio ali da laranja no cafezal, tudo isso oferece uma resistência. E aí ele usa o erudito para tentar não dissolver essa resistência, mas para tentar transformá-los em uma solução diferente. Isso daí é uma característica dele. Só você pensar o Macunaíma, né? Isso fica muito explícito, né? E nessa ópera também. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver que é uma cena. Estão, né, vendo? Não? Oi? Sim. Sim, Tá. sim.
Bom, aqui foi uma cena dessa parte, dessa segunda cena do primeiro ato, em que vocês veem os trabalhadores rurais, né? Eu achei essa escolha, né, da montagem muito feliz por conta de uma série de coisas, mas principalmente pela interpretação, né, dos realizadores, né, dessa montagem, de você trazer elementos populares, como a palma de terreiro, né, que está presente em muitas expressões culturais populares, notadamente a capoeira, o samba e etc. Você tem também a caracterização das personagens, né, como personagens trabalhadores rurais, né, o que destoa um pouco do que é na peça essa questão específica, né, eu acho que foi uma boa atualização, porque ele estava falando de uma coisa muito específica, os colonos italianos, né, se salvo engano, dos colonos italianos. Aqui houve uma atualização interessante em relação a isso. Se vocês forem ver, aqui você tem alguns elementos que estão içados, né, eles estão içados, e às vezes eles descem, às vezes eles sobem. Por quê? Porque essa peça também ela tem um espírito modernista. No texto a gente não consegue ver isso muito bem, mas no comentário que eu vou fazer aqui brevemente, isso daí fica muito evidente. Por quê? Porque tem um caráter muito onírico, muito inverossímil nessa. Tem muitas características expressionistas nessa ópera do Café. Tem uma deformação sonhática, digamos assim, a deformação do próprio processo mental de produção dos sonhos, né? De novo, é uma revolução imaginária. E então essa característica da produção cultural modernista dos anos 20 e 30, ela foi instrumentalizada, ela foi redirecionada para criar uma liberalização da energia criativa, né? Bom, isso. E aí, para concluir mesmo, eu gostaria de fazer um outro comentário sobre a ópera. Bom, então, o material do Café que nós temos são os materiais, né? O prefácio, né, ou introdução, que o Mário fez em 42, né, falando sobre a gênese do Café, da ópera. A concepção melodramática, que são indicações da história, né? Eu acredito que essa concepção melodramática foi muito importante também, eu acho que vale muito a pena ler, por conta do teor épico, narrativo dos assuntos que ele estava falando, né? A narração, ela é muito importante para você lidar com matérias que interessam a todo mundo. Assuntos públicos, como guerra política. O lírico é um gênero normalmente utilizado para expressar os sentimentos pessoais, o âmago da alma em algum determinado momento, em um instante fugaz, rápido, né? Então, é algo que é muito mais limitado em questão do trabalho com temas públicos, né? Bom, e você tem um poema propriamente dito, que é o que nós acabamos de ler, né? Então, já falei que foi de 55. Bom, o Café, então, possui 3 atos, sendo os 2 primeiros formados por 2 cenas, cada um, e o último somente uma. Ao longo desse percurso, há por volta de 23 números musicais, quase todos corais, e apenas 2 ou 3 solos, normalmente curtos. Os coros, via de regra, trazem as vozes das classes sociais em disputa, os estivadores, as famintas, os donos, os colonos, os comissários, as operárias, os revolucionários, etc. Todas as cenas recebem títulos, a saber, a primeira cena se chama Porto Parado, a segunda, que nós acabamos de ler, Companhia Cafeeira S.A.,
3, Câmara Balé. 4, o Êxodo, né, quando eles estão indo para a cidade para começar mesmo a revolta. E o último, o Dia Novo. O Dia Novo, né, é uma expressão, né, o Homem Novo, o Dia Novo, é uma expressão muito comum dessa época, né, dos anos 30, principalmente com o engajamento dos escritores. Na semana que vem, para arredondar e fazer uma transição em relação aos anos 60, eu vou citar apenas algumas questões da caracterização do que ocorreu nesses anos 30, que eu acho que é muito importante, para que não fique muito solto. Hoje eu acho que foi importante a gente fazer esse trabalho mais de perto com o texto, para vocês terem um pouco do gosto da obra em si. Então, no ato 1, temos 4 grupos corais. O primeiro a entrar em cena é o de estivadores de um armazém de café no Porto de Santos, queixando-se da perda de valor do café e do desemprego. Logo depois, surge um coral de mulheres famintas anunciando uma suposta decisão. Finalmente, irrompe um coral misto unificado sob o signo da fome e da desnutrição. Já a segunda cena, que a gente acabou de ver, se passa no interior de São Paulo, mais precisamente em uma fazenda da Companhia Cafeeira S.A., onde há corais dos proprietários e dos trabalhadores, aqueles tentando enrolá-los para não pagar o que lhes devem, e estes últimos se cansam da desconversa, do bate-boca e partem. O segundo ato, e é engraçado essa coisa do êxodo, né, dessa relação com os escravos, né, porque o êxodo também, na linguagem bíblica, há toda uma cena que se chama êxodo, mas a palavra vai aparecendo, né, que é a libertação dos escravos. Porém, ninguém levou eles, né? Os levou como aconteceu com o Moisés, né? Isso é um dado interessante. Bom, o segundo ato começa na Câmara dos Deputados, em clima farsesco, circense e um tanto quanto carnavalesco. Um deputado faz um falatório sem nexo, enquanto deputados e jornalistas dormem, facilitando golpes e falcatruas. Quando o deputado da Ferrugem sobe à tribuna para fazer um discurso sobre a ferrugem das panelas, um estivador o interrompe gritando da galeria: "Para que falar em ferrugem de panela se não tenho que cozinhar?" Há um breve solo de uma mãe que contrasta com a balbúrdia de canto e dança do balé da Câmara, até que um policial chega para levá-la. Na cena 2 desse segundo ato, estamos em uma estação de trem, onde os colonos aguardam o transporte para levá-los do interior. Eles cantam uma lamentação sobreposta a uma espécie de anúncio da vingança da terra. Isso é uma coisa que eu não vai dar para a gente explorar muito, mas essa peça ela é carregada de temas místicos. Inclusive, uma coisa que era muito cara para o pessoal da antropofagia, que é essa coisa do nascimento, morte e renascimento, né? O próprio, ele trabalha até com a dimensão do grão de café, como um renascimento, né? E como se fosse um anúncio de vingança da Terra, desde um nível da vingança de Gaia mesmo, da maneira como a natureza foi subjugada e os seres humanos estariam se reconectando com a Terra para extirpar o invasor, né, o capital, como uma artificialidade que põe em xeque essa própria vida, né, como a gente viu ali, né? Por fim, então, eles anunciam a vingança da Terra. Por fim, no último ato, escutamos as emissões de um rádio anunciando a chegada de um novo tempo. Lutas revolucionárias convulsionam todos os lugares, o ritmo acelera e a atmosfera de confusão passa a predominar a cena, misturando cantos corais, gritos, estrondos e a voz do rádio. O rádio ele vai anunciando o que está acontecendo na Revolução, né? Lembrando que o rádio, gente, é uma coisa muito dos anos 20, né? E ele foi utilizado por muitas forças políticas, como agora, né? Como a internet é utilizada. É uma dessas tecnologias disruptivas. Por mais que o grande capital, ele decida
por compartilhar essas tecnologias que são desenvolvidas e elas tenham um aspecto, uma magnitude de controle social muito forte, elas também são consideradas tecnologias disruptivas. E isso é muito interessante pensando nos documentos do Partido Chinês. Olha, eu fui para o Partido Chinês, né? Partido Comunista Chinês, né? Mas é uma coisa que eu estava pensando outro dia, que eles consideram, por exemplo, essa economia de aplicativo tecnologias disruptivas. O que isso significa, muito grosso modo? É que você não sabe o que pode acontecer. Uma vez lançadas, elas criam uma contingência, um acaso que é complicado do ponto de vista da administração social, né? O rádio é uma delas. E nessa peça, nessa ópera, o rádio ele é fundamental, porque ele é o primeiro meio de produção cultural, mas ainda assim, que é tomado. E logo em seguida são os correios e o telégrafo, né? E ele vai anunciando as conquistas da Revolução, né? Ao término, vemos a vitória sobre o governo, a exaltação do café como fonte de vida e a promessa de libertação. Como sabemos, a primeira redação de café data de 33, a segunda de 39 e a última de 42. A escolha do gênero operístico certamente salta aos olhos tanto dos leigos, afinal, onde já se viu a história de Pés Rapados ser veiculada por um dos gêneros mais ilustres da modernidade, quanto dos mais familiarizados com a trajetória do autor. O próprio confessa que essa escrita é fruto de uma espécie de reconciliação com o gênero após anos a fio ridicularizando as temporadas líricas que chegavam a São Paulo ao longo dos anos 20. Entretanto, em vez do desfile de solistas, temos uma ópera coral. Sim, isso mesmo, uma ópera quase que totalmente cantada em coro, ou seja, coletivamente. Aqui já nos deparamos com uma encrenca do maior interesse crítico, pois indica uma solução para contornar a contradição entre o conteúdo social ou público da Revolução Vitoriosa e a forma individual ou privada. Tal contradição é crucial porque indica uma fissura na convenção. Algo na sociedade mudou e fez com que as velhas formas já não dessem conta da nova matéria a ser elaborada. Há uma resistência dos materiais que dificulta a formalização por meio das normas estabelecidas. Não se deve esquecer, sob penas de cairmos em alguma reificação do trabalho de Mário, que tanto a crise de 29 quanto a Revolução ou o movimento de 30 pressionaram o teatro nacional a escapar dos limites da comédia de costumes, ou seja, as minúsculas crises domésticas já não davam conta dos anseios morais e artísticos nascidos com a Revolução e a radicalização política em escala planetária. Isso aqui é uma coisa também, é um diagnóstico que o próprio Décio de Almeida Prada faz no livro dele do Teatro Moderno Brasileiro, o Teatro Brasileiro Moderno, dos anos 30. Né? O que acontece nos anos 30 é isso, né? A forma do drama burguês, ela entra em crise, né? Ela entra em crise, mas essa crise só vai se expressar mesmo nos anos 60. Nos anos 60, que aí vai ser uma coisa consciente. Aqui é uma coisa ainda, digamos assim, semi-consciente. E não tem um movimento por trás que dê amparo para aquilo. Por quê? Porque o Partido Comunista, ele não estava apostando em movimentos de massa. Isso aí sempre está em perspectiva. Porém, o principal do Partido Comunista, a aposta dele era nos militares. Então, aqui é um momento muito diferente do momento dos anos 60. Bom, e aí agora eu concluo mesmo com isso, com um último comentário sobre... e aí eu termino no... eu sou muito megalomaníaco, mas tudo bem. E aí eu termino com esse último comentário que eu acho que amarra bem o que nós conversamos hoje. Aí eu abro para vocês falarem o que vocês quiserem. Some-se a tudo isso as orientações da concepção da encenação deixadas pelo Mário.
O poeta é muito feio chamar Andrade, né? Pelo Andrade. Parece que eu estou falando do Haddad, né? Mas não, é Mário. O poeta diz explicitamente que pensou o espetáculo como uma coreografia plástica, despreocupado com o realismo, tendendo à formação de visões plásticas. Muito bom isso. Há aqui um desejo de inovação calcado em um impulso onírico, uma espécie de distorção expressionista assemelhada ao processo mental de confecção dos sonhos. Ou seja, você distorce a realidade, tornando-a parte da expressão do estado mental do artista ou de alguma outra entidade que ele venha a construir. Né? Expressionismo. De muito grossíssimo modo. Com efeito, o delírio, tanto coletivo quanto individual, o delírio aparece toda hora. Nas indicações de cena, isso aparece toda hora. O pessoal entra em delírio, a mulher começa a delirar e tem um negócio assim, vai para cima. Parece que a consciência revolucionária, que a ação revolucionária, ela está ligada, de alguma maneira, com uma espécie de suspensão da razão, de uma quebra do processo de individuação, eu não sei se eu estou melhorando o texto, na verdade, né? Agora eu estou pensando alto. Isso é uma coisa que tem que ser verificada, mas essa dimensão do delírio está lá. De você quebrar a questão do indivíduo no sentido de você romper o princípio de autopreservação do indivíduo. E aí você ir para a luta. Né? Para a luta não, para a revolução. Né? Nessa circunscrição da revolução da questão do assalto ao poder, né? Do combate, propriamente dito, né? Que a gente sabe que um processo revolucionário é mais que isso. Bom, então tem um delírio, tanto coletivo quanto individual, e as resoluções inexplicáveis, porque tem várias coisas aqui tem uns saltos assim para explicar como aconteceu a revolução, que é só lendo a peça como um todo para vocês verem, né? E as resoluções inexplicáveis são constantes nessa obra e próprias ao gênero operístico também, né? Tem uns saltos aí que você fica, que isso, né? Isto parece ter a ver com a conquista da liberdade criadora. Aí eu vou citar aqui uma fórmula de um artigo sobre o Macunaíma, da Simone Ruffinoni, que ela está falando sobre o Macunaíma, mas que serve aqui para o nosso negócio. Ela fala assim: a conquista da liberdade criadora ancorada na desrealização como princípio antimimético por excelência, no caráter dessacralizador e na apreensão muito peculiar da voga irracionalista que marcou algumas das mais influentes e radicais tendências da arte moderna na Europa. Então, esse é assim, muito brevemente, gente. A Primeira Guerra Mundial, ela foi muito traumática. Então, era natural que as pessoas de grande inteligência, elas quisessem se afastar de tudo aquilo que representava aquela dita civilização, que estava se autodestruindo. Nós precisamos ir para uma coisa anterior a isso ou uma coisa depois, ao mesmo tempo. Tudo isso, você coloca em parênteses e vê o que veio antes e vê o que pode vir depois. Então, você tem uma rejeição completa à racionalidade técnica, aos princípios de meios e fins, etc. Uma série de coisas das convenções burguesas. Então, há tanto um recuo regressivo, quanto uma visão, uma aposta no futuro. E independentemente do que nós possamos dissertar sobre essas apostas, sobre algumas miragens que estavam sendo, algumas ilusões que estavam sendo cultivadas ali por essa arte moderna na Europa nos anos 20 e 30, e 10 também, o que serve para a gente aqui é essa conquista da liberdade criadora
ancorada na desrealização como princípio organizativo da obra. Então, o fato de você propositalmente atacar a verossimilhança, abandonar certas prescrições realistas, gera uma liberdade. Foi? Então tá. E aí eu concluo com isso, que, ao que parece, há aqui um tipo de operação de liberação em relação às amarras da verossimilhança, redirecionando a implausibilidade das formas tranquilizadoras das classes abastadas consumidoras de óperas frívolas ou míticas para um propósito de encorajar e cantar a revolta dos de baixo. Entretanto, não se pode perder de vista que este experimentalismo formal estava subordinado a um princípio organizador da obra de Mário de Andrade como um todo, a saber, a produção de elementos moldados na tradição erudita e popular. A fórmula pode ser pensada nos seguintes termos. E aí eu cito novamente a Ruffinoni no artigo dela sobre o Macunaíma. A ancoragem no folclore... O artista erudito é aquele capaz de ouvir o canto do povo e transfigurá-lo. A ancoragem no folclore e o filtro erudito, reelaboração erudita da matéria poética popular, ou reconfeccionando as fontes da cultura popular pelas lentes da arte de vanguarda. Bom, então, basicamente, é isso. Na Ópera Café, isso é realizado de maneira bastante explícita, inclusive, né? Essa reelaboração da matéria popular pelas lentes da vanguarda. Eu espero que isso tenha ficado mais evidente. No final da peça, da ópera, isso fica ainda mais evidente quando o rádio começa a falar. O verso é abandonado, mesmo que seja o verso livre, né? É abandonado, a rima, tudo isso, é abandonado pela prosa. O rádio, ele é a prosa. E aí o texto, ele abandona o verso e embarca na prosa, e é uma prosa já no estilo do Mário, do Oswald, de todo esse pessoal, né? Aquela prosa mais cheia de umas pontuações meio doidas, um monte de neologismo, as palavras entrecortadas e tudo isso. Então, existe todos esses elementos, né, que eu gostaria que eu ressaltei, e na semana que vem a gente só arredonda isso e já parte para o CPC, tá? Então é isso, pessoal, estou à disposição de vocês, se quiserem fazer comentários, perguntas, perdão por ter passado um pouco da hora. Só uma pergunta, Berg, o texto do CPC você tem ele digitalizado? A mais-valia vai acabar, né, seu Edgar? Eu tenho o livro, saiu pela edição popular, da Expressão Popular. Eu tenho livro. Eu não sei se... Eu não tenho o PDF, eu acho. O PDF eu não tenho, mas talvez haja na internet. Então, tudo bem, senão a gente procura aqui e coloca. Agora, uma questão sobre esse Mário de Andrade que compôs a ópera. O que leva ele a ter... Você acha que houve uma mudança nessa trajetória dele? Ou é um caminho que levou ele para discutir essas questões bem no final, final meio abrupto da sua vida, né? O que leva a essa mudança? Porque tem algumas pessoas que colocam até o Mário de Andrade dentro daquela lógica. Era na semana de 22, o pessoal de São Paulo, houve muita essa crítica esse ano, né? Colocada por algumas pessoas. É uma visão muito paulistocêntrica, esses modernistas, mas ao mesmo tempo você tem esse Mário de Andrade da ópera O Café, que há uma continuidade, há uma ruptura, ou não tem nada a ver, essas pessoas estão viajando? Não, eu acho que não, nunca. Tem que criticar mesmo, tem que ir para cima das pessoas,
Não tem vaca sagrada. No Brasil, a gente tem muito essa coisa, mais do que em outros lugares. Todo lugar tem, mas no Brasil tem muito essa coisa de vaca sagrada. Não pode machucar as vacas sagradas. Para mim, não tem vaca sagrada nenhuma. E olha que o Mário é uma delas, das mais sagradas. Ainda mais aqui onde eu estudei, onde eu moro. É a vaca sagrada, aliás. Bom, mas eu não vejo como ruptura nenhuma. Eu vejo a obra do Mário como tem essa coisa da consciência, é um pouco mais do que essa coisa da consciência social, mais do que uma consciência política. Eu acho que é o Décio de Almeida Prado. Eu separei até aqui o que ele falou sobre o café. Ele compara o Mário com o Oswald. Nessa época dos anos 30, as peças do Oswald com as peças do Mário. E ele ressalta que a ópera Café ela é social e que as peças do Oswald elas são políticas. Eu acho essa diferenciação muito complicada. Porém, ao mesmo tempo, ela diz alguma coisa. Ela diz alguma coisa muito interessante. Porque separar o social do político é muito difícil, né? Tem que fazer muito. Mas, ao mesmo tempo, nesse caso específico, ela é interessante. Porque se vocês pararem para pensar, inclusive o trecho que a gente viu, existe mais um apelo social do que propriamente uma disputa política. Porque quando chega na parte mais propriamente política, de disputa com os proprietários ou na Câmara, ele já foge para outras coisas, já foge para a sátira, já foge para apelo da fome, essas coisas. Então, não tem política propriamente dita. O que tem é mais essa questão do olhar social. E isso é uma coisa que perpassa toda a obra do Mário. No próprio Macunaíma, quando o Macunaíma ele chega na cidade, ele já se defronta com uma série de coisas. O Pietro, o gigante, ele já é um empresário, um industrial da Itália, né? O italiano industrial. Então, eu acho que é uma coisa muito coerente. Outra coisa é a gente falar sobre o projeto da elite cafeeira. Sim, aí eu, particularmente, eu tenho toda uma discussão sobre isso. Eu não sei se a gente deveria abordar isso ou se há tempo para isso. Eu vou ver, na medida do possível, se dá para a gente abordar isso na semana que vem, porque eu acho uma coisa muito interessante, aliás. Há um livro que eu recomendo fortemente, que é o... Será que vai dar? Não vai dar. Eu sempre esqueço a ordem, né? O nome horrível de livro que a gente não memoriza, né? É Tejo, Tietê e Sena, ou Sena, Tejo, Tietê, Tietê, Tejo, Sena, Sena, Tietê, Tejo, não sei o quê. É um livro de um professor da Unicamp chamado Carlos Berriel, saiu pela Unicamp, foi a tese de doutorado dele. Basicamente, ele analisa a obra do Prado. É o Paulo Prado. O Macunaíma, ele é um livro dedicado ao Paulo Prado, e ninguém conhece o Paulo Prado. É engraçado isso, é uma figura meio invisível, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito interessante. Esse livro é muito bacana para quem se interessar por essas coisas, sobre a relação da produção cultural do modernismo de 20 com a elite cafeeira. É muito bom, talvez eu traga uma coisinha assim só para dar uma pincelada, ver algumas das vacilações e das hesitações do Mário à luz dessas discussões, das relações deles com as elites cafeeira, essa questão do estilo, do gosto, do abandono do realismo, etc. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que isso daí é bem bacana. Só paulistocêntrico. Talvez, né? Não sei, eu tenho que escutar mais o que a pessoa fala, não sei exatamente o que ela quer falar com isso, né? Paulistocêntrico. Se a pessoa faz alguma coisa no Ceará, ela é ceará-cêntrico, o rapaz lá, eu esqueci o nome dele, que faz filme no Pernambuco, ele é pernambuco-cêntrico? Não sei. Não sei o que isso significa. O que eu sei é que no Macunaíma, o Brasil, ele é dissolvido num grande uma coisa só. O Macunaíma, uma hora ele está na Amazônia, outra hora ele está em São Paulo, outra hora ele está no Rio, outra hora ele está na Bahia. Através desse princípio de desrealização, de você criar uma estrutura irracional mesmo no romance,
não ter essa preocupação com a verossimilhança, ele constrói um só Brasil. Ele dissolve a geografia, né, as coordenadas geográficas, e constrói um só Brasil. Olha que interessante. Eu não sei, eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Talvez pensar melhor o que é esse paulistocentrismo. Bom, Júlio, espero que tenha conseguido responder sua pergunta. Oi, pessoal, boa noite novamente. Alegria de novo aí estar com vocês. Não, então, eu queria comentar algumas questões. Eu acho interessante do Mário, dentro do nosso projeto, lembrando que a gente está num sindicato, mas também aberto a quem não, eventualmente quem não é do Serviço Público Federal aí. Uma coisa que sempre me passou pela cabeça é visitar a casa do Mário, né? A gente, mas coletivamente. Uma coisa é a gente individualmente, outra coisa é construir coletivamente. Eu acho que seria bem interessante enquanto atividade cultural, né? Não sei se desdobramento desse curso, mas eu acho visitar ali a casa do Mário na Lopes Chaves seria uma parte interessante para a gente fazer. Em relação eu acho que essa concepção do Mário, ele sintetiza bem a parte estética dele, a concepção estética. Eu lembro daquele prefácio interessantíssimo. Eu não lembro em que texto que está o prefácio interessantíssimo, mas existe esse texto, dá para achar separadamente, inclusive. E ali ele vai dizer mais ou menos isso, que a arte, ela é essencialmente distorção. Então, pelo menos a concepção dele de arte, né? E que vai dar nesses expressionismos que eu acho que é fantástico. Eu acho outra coisa que acho que é interessante comentar. Enquanto o Mário estava fazendo essa peça, eu não consegui ler ainda a ópera, né, o texto. Talvez eu assista ao vídeo, vamos ver. Mas ele tem um conto dessa época que é o 1º de Maio, que é com essa temática também. Está lá nos Contos Novos, né, que é o Operário, 35. E que é fantástico, aquele conto é fantástico, né? E aí depois vai vir numa outra questão que eu queria pensar para o Berg, né? Para colocar como questão. Então, eu acho que é isso. Em relação ao Mário, eu também concordo totalmente com o Berg, tem que fazer crítica a todo mundo, não tem essa de deixar passar, mas o Mário, ele realmente é grande. Eu acho que também faz parte da crítica também reconhecer isso, né? Porque, assim, um cara que transitou do erudito para o popular, que vai dar nessa peça, como o Berg trouxe muito bem, não é qualquer cara. Então, por exemplo, eu sou um leitor de poesia, eu gosto de poesia, não sou um especialista, mas, por exemplo, para mim, um grande poeta do Brasil é o Drummond, Mário também, mas o Drummond foi mais longe, provavelmente. Para mim está claro não é a melhor palavra, mas está bem encaixado ali. Não existiria Drummond se não tivesse Mário. Não existiria. E o próprio Drummond, acho que sabia disso, né? Além de tudo que foi dito, né, pelo Berg, tem aquele trabalho do Mário, por exemplo, em relação à música popular, o que esse cara fez, viajar ao Brasil, registrar, tem esses registros, está lá no Centro Cultural São Paulo, por exemplo, que não é qualquer coisa. Experiência com fotografia no Brasil se deve ao Mário também, a fotografia social, eu acho. Lá na casa na casa lá do Lopes Chaves, eventualmente, tem exposições fotográficas que o Mário fazia essas viagens para recolher música e fazia fotos também daquelas cenas do Brasil profundo, vamos dizer assim. Então, acho que assim, a questão que eu colocaria para o Berg, eu achei que é bem interessante essa ópera, parece muito legal. Eu não sou conhecedor de ópera, mas o cara colocar um rádio na ópera, isso não deve ser comum, eu imagino. E me parece fantástico, né? Nessa perspectiva da distorção, a liberdade que está posta, que cara, eu imagino que não deve ser comum você colocar rádio numa ópera, assim como não deve ser comum você fazer uma ópera coral, como o Berg destacou. Né? E o rádio, ele toca no quintal de uma casa na periferia, né? De uma favela. Então, essas coisas são fantásticas. Você faz a montagem dessa peça, você tem que montar uma favela. Então, isso aí eu acho fantástico. Agora, a questão, Berg, para pensar, como eu falei, eu não sou conhecedor de ópera nem nada. Você fez a crítica, que eu acho interessante, de não ter um encadeamento econômico na própria ópera, né? Mas aí me surge uma questão, que é assim, será que cabia isso? Era possível fazer isso? Se é que cabe a pergunta. Quero dizer o seguinte, dentro do gênero ópera, né? Ele já levou tão longe com as possibilidades de colocar o rádio, colocar o coral. Será que cabia isso?
eu penso enquanto gênero mesmo, vou tentar colocar um pouco melhor. No conto 1º de Maio aparece um pouco mais uma série de questões, mas porque a forma conta é diferente, ela permite mais. Se fosse um romance, provavelmente permitiria muito mais ainda, né? Então, essas são questões, né, que eu acho que para pensar. Mas, de qualquer forma, me parece que talvez isso não fosse nem mais importante para o Mário. Talvez o mais importante seja exatamente isso, que a ópera pode transmitir ali. E você transmitir uma questão de uma crise econômica por sensação. É difícil, porque você vai discutir a crise econômica. Berg mesmo falou, você vai ter que resumir 3.000 páginas. Você não vai fazer isso em 2 minutos de fala e não sei se consegue fazer numa ópera. Mas, de qualquer forma, eu acho fantástico essa contribuição, de qualquer forma, cabendo ou não na ópera a crise do capital, eu acho fantástico, enquanto contribuição do curso, pensar que houve uma ópera dessa. Eu, por exemplo, já li muita coisa do Mário de Andrade e não conhecia essa ópera. E sou frequentador da casa do Mário, etc. e tal. Mas é isso aí. Valeu, Berg. Agradeço. Foi muito bom novamente. Eu que agradeço, Júlio, pelo seu comentário, pela sua pergunta muito, muito boa, porque me permite deixar minha opinião, a maneira como eu penso, um pouco mais precisa. Bom, a questão que eu coloquei, então, claro que não, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada, eu acho que, da maneira como eu penso, ninguém é obrigado a nada. A questão é que, por que ele escolheu uma ópera? Eu acho que já é uma questão. Por que Raios d'Água, ele tomou a decisão de escrever uma ópera e ele escolheu esse material? Poderia ter escrito uma ópera sobre outra coisa? Ou, ao contrário, ele poderia ter feito esse material com outro gênero, uma peça de teatro, um conto, outra coisa. Então, mas não, ele aliou esse conteúdo social com essa fórmula artística particular. Então, a tarefa do crítico é realmente ver o que deu certo, o que poderia ter melhorado para fazer o negócio avançar, né? Para a gente aumentar o nosso conhecimento sobre a própria obra e também abrir a oportunidade para outras coisas emergirem, né? Para além do que o Mário conseguiu fazer. O nosso desafio, sempre quando a gente lida com os clássicos, a meu ver, é conhecê-los e tentar fazer alguma coisa, ir além do que eles fizeram. Então, isso é o mais difícil, né? Fazer alguma coisa além do que eles já fizeram, que já é um grande desafio. Então, o que eu vejo, a meu ver, é que, de fato, a escolha do gênero da ópera colocou uma série de limites para a empreitada dele. Por quê? Então, essa ópera ela foi mais para ser um espetáculo. Ela não tinha ao que parece, ela não tinha essa intenção de ser um mecanismo de agitação e propaganda, nem de conscientização das massas, nem isso. Era uma questão de fazer um espetáculo, e isso é muito válido também. Essa aqui é uma questão. Porém, a gente pode também fazer essa crítica, tendo em vista também os desdobramentos da cultura política brasileira. Que sim, essa peça é incrível, é algo muito relevante no panorama cultural brasileiro dessa época, principalmente, muito desconhecida, uma peça quase novinha, as pessoas conhecem muito pouco. E a questão é, então, como é que a gente faz a crítica disso? Por exemplo, o próprio Brecht, ele fez uma ópera, várias, aliás. A Ópera dos Três Vinténs, que foi ele pegou a fórmula, ópera, e ele a atacou por dentro. É tipo no Matrix, sabe? É que nem na dialética. Você entra e faz a crítica imanente e destrói por dentro. É que nem no Matrix, né? Que o Neo entra lá no carinha e destrói ele por dentro. Bom, ele fez uma ópera pegando todas as convenções da ópera e subvertendo-a e redirecionando, refuncionalizando o gênero prestigiado e contaminando-o com outras coisas, né? Então ele fez uma operação ali muito impressionante. O Mário, ele não fez isso. O Mário, ele quis, de fato, tentar fazer um casamento entre o conteúdo social que ele queria expor
e não explicar, expor, e o gênero. Então, a ideia dele era menos subverter o gênero do que acomodar uma coisa na outra. E isso tem o preço que nós estamos comentando aqui, que vira uma coisa mais de espetáculo, de você consumir uma obra de arte, como foi agora que foi montada no Municipal. Todo mundo foi para ver a obra e tal, e também é legítimo. Então, é mais nesse sentido que eu falei isso. Eu acho que ele não era obrigado a nada, mas é uma coisa que falta de um ponto de vista de uma cultura política. Como é que a gente pode avançar em relação a isso? Obviamente que é uma ópera, é uma obra de arte, ela tem seu limite no sentido explicativo, mas o próprio elemento explicativo, ele em si é um elemento vanguardista. Ele em si é um elemento vanguardista porque geralmente a concepção burguesa é que a obra de arte ela tem que evitar essas coisas. E também é um desafio formal. Como é que você consegue aliar a experimentação formal com alguma dimensão explicativa, que é a questão do agente próprio, né? De você conseguir aliar explicação de uma coisa mais complexa com uma mensagem mais simples, né? Dar uma imagem a algo que é só conceitual. Então, isso daí não tem. No café, não tem. Mas eu acho injusto descartar a ópera do Mário por conta disso. Óbvio que não, a gente só está constatando uma coisa que aconteceu. Eu acho que isso daí foi o que eu quis dizer. Então, é mais nesse sentido, né? Da gente ficar aqui elucubrando sobre coisas que deram certo, coisas que a gente acha que não deu certo, coisas... mas nunca, jamais sair cancelando as coisas, né? Eu acho que não é por aí. Nem achei que você falou nesse sentido, que eu tenha dito isso. Muito obrigado. Enfim, gente, mais alguém? Não? Então é isso. Obrigado, Júlio, também para você, Tobias, todo mundo que ficou até agora. Espero vê-los na semana que vem. Tchau, Tobias, bom te ver também, todos vocês, o Welder, Tucci, a Tatiana, a Silmara, a Raquel. Muito obrigado por terem participado, todos, e vejo vocês na semana que vem, tá bom?